Estamos aqui na sala de oração. Eu sou chamada por Deus para orar, convidada pela Leila, e com muita honra aceitei esse convite. Nós vamos ministrar uma palavra que eu creio que vai falar ao seu coração, como fala ao meu coração. Amém? Está lá em Juízes, capítulo 4, no versículo 9. Essa passagem todo mundo conhece, principalmente quando se fala de Desperta Débora, né? Débora é a juíza que foi desafiada ali, né, pelo Espírito Santo mesmo, de se posicionar em relação ao povo de Israel que estava sendo escravizado. E ali ela se posicionando, levou então esse desafio a Baraque, no qual ele disse: não, tudo bem, se você fala que vamos ter vitória, maravilha, mas eu só for se você for. Aí ela não se intimidou, não, eu vou. Mas, né, como nós acabamos de ler no versículo 9, ela disse: certamente irei contigo, porém não será a tua honra, né, pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu ali com Baraque para Guedes. Quando ela falou isso pela mão de uma mulher, ela não citou assim pela minha mão, ou pela mão da Débora, né, o Senhor, ela pela mão de uma mulher. Ela profetizou novamente ali uma situação em que o Senhor cumpriria sobre a vida de Israel, como ele já tinha planejado, preparado para fazer, para libertar aquele povo usando a vida de uma mulher. E eu quero falar especialmente para você, mulher, né? Que lá desde o Éden, lá em Gênesis, né, já havia uma promessa que da semente de uma mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. E essa profecia, quando, né, a gente ouve repercutir em vários trechos bíblicos, em várias situações em que Israel passou, o Senhor sempre contou com uma mulher para mudar a história do seu povo. Desde Gênesis, quando saiu essa profecia, que da semente de uma mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, o Senhor usou tantas outras mulheres, até chegar, né, nesta semente genuína, através de Maria, saindo ali essa semente para pisar na cabeça de uma serpente. Todas as vezes que o Senhor quis mudar uma situação de crise na vida do povo dele, ele usava uma mulher. Assim usou Sara para gerar uma nação, usou Ana, né, para então ali gerar um profeta, e no qual iria orientar o povo. Tantas mulheres bíblicas que foram usadas para o Senhor mudar o curso e algo que estava acontecendo, e mudar uma crise que estava acontecendo com o povo dele. E assim ele usou Débora. E ela falou: pela mão de uma mulher, então, o Senhor venderá a Sísera. E a gente conhece a história, sabemos que eles venceram a batalha, mas quem que concretizou, ou seja, onde se cumpriu essa palavra, foi através de Jael. Aquilo que você está fazendo, Leila, convocando mulheres que foram chamadas por Deus para orar, né? Você está justamente fazendo o que foi convocacionado para as mulheres. Num tempo em que as mulheres não eram nem contadas no censo, Débora se levantou por mãe de Israel e orou. E não só ela teve uma assessora, ela teve uma auxiliadora, Jael, aonde se cumpriu a profecia. Isso quer dizer que nós não trabalhamos sozinhas, que nós não estamos sozinhas, nós temos parceiras de oração. E não importa como nós estamos aqui nessa reunião virtual, uma no Canadá, a outra no Sul, né? A Kátia é no Rio, outra em Pinda, né? Catuxa lá em Jundiaí, tantas então em lugares tão diferentes, mas nesta mesma unidade em oração é para fazer a diferença, gente. Porque o que nos une é maior do que o que nos separa. E o que nos une é esta fé que Cristo pode mudar a história daqueles que nós temos colocado no altar, e nós podemos gerar juntas em oração uma geração comprometida com Ele e com a sua palavra. Se crermos assim, veremos a glória de Deus e poderemos testemunhar que o nosso fiel Salvador e Remidor, né, se manifestou no meio desta crise e mudou a história do nosso país, da nossa nação, da nossa casa, dos nossos filhos,
da nossa cidade, aonde você está aí representando a Igreja de Cristo, você pode fazer a diferença sim, gerando em oração. Aquilo que o Senhor colocar no seu ventre espiritual não será abortado, mas nascerá para a glória de Deus e saltará para a vida eterna em nome de Jesus. Amém? É essa palavra que eu queria compartilhar com vocês, mulheres guerreiras de oração, para que vocês continuem gerando, não importa as circunstâncias e o que estiver em volta da sua vida, da sua casa, as notícias que chegam, o que o jornal fala, não importa. Nós temos que olhar para a promessa e saber que nós somos geradoras e não abrimos mão dessa condição que o Senhor nos deu, porque isso Ele não deu para o homem, não deu para anjos, deu para as mulheres. O homem pode ir até a lua dentro de uma cápsula, ele pode ir até o fundo do mar dentro de um submarino, pode ir de um país para outro dentro de um avião, mas para pisar na terra ele precisa da barriga de uma mulher. Ele tem que nascer de uma mulher. E é da semente da mulher é que a gente gera, né, essa geração. Então o homem depende sim da mulher, ele pode representar a Cristo, glória a Deus por isso, nós não estamos tirando o mérito dele, mas a mulher representa a Igreja de Cristo, que gera, que cuida, que amamenta, que alimenta e que faz crescer na graça e no conhecimento. Essa função é nossa. E esta obrigação e autoridade também é nossa, e nós vamos tomar posse dessa condição para continuar gerando no Espírito uma geração livre, liberta e comprometida com Deus. É importante que a gente esteja unidas em oração, porque é isso que faz a diferença na terra e no mundo espiritual. Amém? Deus abençoe a todas.